Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN. E estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você é uma pessoa grata? Você consegue reconhecer, e agradecer as pessoas que fizeram algo por você, que te ajudaram de alguma forma? É o que devemos fazer sempre, né? Nós devemos ser pessoas gratas, nós devemos ser pessoas agradecidas, já que a ingratidão é algo terrível, não é? É algo terrível aí. Mas quando as coisas não acontecem assim, da maneira que queremos, quando as coisas não estão bem, né? Quando elas fogem aí de como nós planejamos, o que você faz? Você é daquele tipo de pessoa que pragueja, né? Que entra em desespero, que faz aí do choro o seu companheiro? Nós somos pessoas diferentes. E por sermos pessoas diferentes, nós vamos reagir de forma diferente ao mesmo fato. Entretanto, nós não podemos nos tornar, né, no decorrer da vida, aí, pessoas ingratas. Ingratas com aqueles que nos fizeram o bem, ou ingratas em relação à vida, porque estamos enfrentando momentos ruins. Uma coisa que você precisa lembrar e entender é que os bons momentos, eles passam, os maus também. E a vida segue. E é a vida que segue, né? E é nessa vida aí que segue, que nós precisamos ser constantemente gratos àquele que esteve conosco nessa caminhada, aquele que segura na nossa mão quando nós estamos aí passando pela bonança ou pela tempestade. Sermos gratos àquele que está conosco no deserto ou num jardim regado. Eu queria meditar com vocês nessa noite acerca da história, né, de homens que enfrentaram momentos assim, momentos ruins, momentos difíceis, mas que não permitiram que a ingratidão tomasse conta da sua vida. Não se tornaram pessoas, né, que estavam aí a blasfemar, pessoas que conseguiram reconhecer Deus, reconhecer que Deus era Senhor sobre todas as coisas, que nada fugia ao controle dele, que mesmo nos infortúnios da vida, ele continuava sendo Deus. Aquele que é digno de louvor, de honra, que conseguiram demonstrar amor a esse Senhor, não porque os momentos fossem bons, mas porque conseguiram reconhecer o Senhor. E reconhecendo o Senhor, não tiveram outro pensamento a não ser louvá-lo e glorificar o seu nome. Acompanha comigo. Eu vou fazer a leitura nessa hora do livro de Atos, capítulo 16. Eu vou estar lendo a partir do verso 17, que nos diz assim, 16, perdão. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu.
E vendo seus senhores que a esperança de lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, dizendo: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. É uma história conhecida, né? A história de Paulo e Silas, né? Que foram presos, mas estavam lá à meia-noite fazendo um culto ao Senhor. E como é que isso ocorre, né? Por que eles foram parar ali na prisão? Você ouviu pelo relato bíblico, né? Que eles haviam libertado aí uma jovem que estava possessa. Né? Uma jovem possessa, ela tinha um espírito mau, né? Aí um espírito de Piton, né? Aquela serpente, é assim eles criam, ela tinha um espírito mau, ela vivia dominada por esse espírito e era explorada. É interessante pensar, né? Se você olhar aí para a história dessa mulher, você vai ver que ela era uma prisioneira, apesar de não estar em uma cela. Né? Apesar de não estar vivendo aí em uma cela, ela era, na verdade, aí uma prisioneira. Essa jovem, ela foi liberta, né? Pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus, né? Ela segue, né? O grupo, Paulo e seu grupo, né? Por alguns dias, né? Ela está lá falando algumas coisas acerca deles. Estratégia do diabo, né, para tentar confundir aqueles que estavam ali, né? Você pode pensar, não, mas isso era verdade. O diabo não fala a verdade pela verdade. Ele estava tentando confundir aqueles que estavam ali usando aquela jovem. Paulo expulsa aquele demônio. A verdade do Evangelho traz libertação à vida daquela jovem. Mas a verdade que liberta também é uma verdade que incomoda. E incomoda quem? Quem deseja permanecer nas trevas. Não é? A verdade, ela vai incomodar quem deseja permanecer nas trevas. Então, Paulo e Silas, eles são acusados, né? Eles são levados aí perante aos magistrados. E qual é a acusação que é feita? Pelo relato bíblico você percebe, né? Eles dizem, olha, eles são judeus. Esses camaradas aí são judeus. Eles estão aí perturbando a cidade, né? Então eles estavam aí fazendo alguma coisa contra a ordem pública. E eles estão propagando costumes que não nos são lícitos praticar, visto que nós somos romanos. Né? Você pode ver isso aí nos versos 20 e 21. Diante dessas acusações, né, qual é o resultado? Eles acabam sendo julgados assim, pelo que eles estão ouvindo, pelo que falaram acerca deles. E o resultado desse julgamento, você pode ver aí que foi açoites e prisão.
foi um julgamento injusto, praticado de uma forma injusta e ilegal. Eles eram cidadãos romanos, eles não poderiam nunca ter sido açoitados sem que um processo formal, né, fosse feito. Mas isso ocorre. Eles foram açoitados com varas, mesmo sem esse processo formal. Eles foram jogados na prisão interior, aquele lugar onde eles seriam presos, né? Teriam seus pés presos a um tronco. Eles foram submetidos a um rígido confinamento. Seus pés foram presos a esse tronco, eles eram surrados, então eles viveram momentos de tortura. Que efeito isso trouxe na vida de Paulo e Silas? Que efeito isso traria na sua vida? Não? Olha, eu saí a pregar o evangelho, eu fiz algo bom, eu trouxe libertação na vida de alguém, mas olha o que está acontecendo comigo. Nesse momento eu estou preso, eu estou sendo torturado, eu estou com os meus pés presos, eu estou sendo açoitado. Paulo e Silas, eles foram gratos. Eles eram gratos ao Senhor. E por serem gratos ao Senhor, eles fizeram aí naquele lugar improvável. Eles fizeram daquele lugar um lugar de culto a Deus, de adoração ao Senhor. E quais são os motivos para louvar? Será que eles estavam aqui agradecendo a Deus pelas varas, né, que eles receberam, pelos açoites? Eles estavam agradecidos ao quê? Pelos vergões, né? Vamos contar aqui quantos vergões nós temos. Vamos agradecer ao Senhor por cada um deles. Eles estavam louvando a Deus por quem o Senhor era, por quem o Senhor é. Eles estavam aqui louvando ao Senhor pelo que Deus fez por eles e na vida deles. Deus havia derramado da graça. Deus os salvou. Eles foram salvos pela graça de Deus. E o fato deles estarem naquela prisão, deles terem sido julgados de forma injusta e ilegal, não mudou esse fato. Não mudou a situação. Então, gratos ao Senhor. Eles estavam ali agradecendo a Deus pela graça. Eles sabiam que não tinham como ser ingratos diante aí da obra que Deus fez na vida deles. Deus fez uma grande obra na vida deles. E por ter feito essa grande obra, eles eram gratos. Eles estavam louvando ao Senhor, gratos pela oportunidade de servir. Mesmo que isso, né, que o servir a Deus implicasse em sofrimento e dor, como aqueles que eles acabaram de vivenciar. As varas doeram. Eles não eram super-heróis. Eles não eram homens de ferro. Eram homens como eu e você. Então as varas doeram. Os açoites doeram. Estar com os pés presos. Isso doía. Mas eles eram gratos pela oportunidade de servir. Ainda que desse serviço ao Senhor acarretasse sofrimento e dor. Eles eram gratos porque reconheciam que não eram, eles aprenderam isso, que não eram melhores do que o seu Senhor, Jesus Cristo, que foi julgado, condenado e morreu
de forma injusta, tal qual o julgamento deles. Eles eram gratos porque eles entendiam que nada fugia ao controle de Deus. Nada fugia ao controle de Deus. E que a vontade desse Deus soberano e poderoso seria estabelecida na vida deles. Não a vontade dos magistrados, dos governadores, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus seria estabelecida independente dessas forças externas. Porque louvar nessa situação, que eles estavam presos, na verdade, mas eles louvavam porque eles não eram prisioneiros. Eram homens livres, porque eles entenderam a verdade que o Senhor Jesus veio ensinar, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eles não estavam presos àquela situação. Eles eram homens livres. Enquanto eles louvavam, um terremoto ocorreu. O terremoto eles não estavam louvando para que o terremoto ocorresse. Mas um terremoto ocorre. O carcereiro pensa, que todos haviam fugido. E ele sabia que seria morto, já que ele estava ali, a vida dele respondia pela vida daqueles presos. Ele tenta se matar e aí tem esse relato lindo do livro de Atos, que Paulo vai dizer, olha, não te faça mal não, nós estamos aqui. Não te faças nem mal, que todos aqui estamos. O carcereiro consegue entender que eles estavam diante de um fato tremendo, que não era obra de homens. Que se aquilo fosse uma situação comum, nenhum daqueles prisioneiros estaria ali. Ele consegue reconhecer na vida de Paulo e de Silas, e naquela situação ele consegue reconhecer Deus. Ele diz, ei, o que eu posso fazer aí para ser salvo? O que é necessário que eu faça? Olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Você e os seus. Creia no Senhor Jesus. Eles criam que Deus estava no controle de todas as coisas. Aí, Deus no controle de todas as coisas. Lembre-se disso. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle do mundo. Nada foge ao controle de Deus. Então, pelas situações que você passar, sejam elas quais forem, que as pessoas sejam abençoadas, que elas consigam compreender, ir e ver Deus em vocês. Lembre-se que por mais difícil que seja a situação, Deus deseja que você passe, lembrando quem Ele é, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, que está com você. Seja grato. Eu tenho uma amiga, nós trabalhamos juntos por alguns anos e eu me casei, vim para Natal e ela continuou no Rio. E ela tem uma história assim muito bonita de vida. Ela ficou casada por 18 anos sem conseguir engravidar, apesar de esse ser um sonho dela. E eu trabalhava de manhã com ela numa escola, nós trabalhamos num dia, ela saiu, ela tinha médico à tarde.
Quando ela voltou no dia seguinte, ela voltou com uma roupa de grávida. Todos nós ficamos assim, estarrecidos. Ela tinha uma consulta e a médica desconfiou que ela estava grávida, né? E fez alguns exames lá que, de fato, né, a médica ouviu já o coraçãozinho do bebê. Ela era forte, né? E não, né, o ciclo menstrual dela não era regular. Então ela não percebeu, mas ela estava grávida já de 5 meses, depois de 18 anos. E foi uma alegria para ela, foi uma alegria para todas as pessoas que conviviam com ela, que sabiam do desejo, do sonho dela. E ela teve um menino lindo, cresceu. Mas quando ele estava com 11 anos, ela, o marido e esta criança, né, eles sofreram um acidente de carro. E nesse acidente o menino falece. Eu já estava aqui em Natal. E assim que eu fui ao Rio, né, depois do evento, eu fui à casa dela, visitá-la. Sem saber o que dizer, né? Numa situação dessa, o que você diz? Como é que você consola? E ela me disse uma coisa que eu não esqueci. Nunca mais. Ela me disse: Marli, as pessoas estão olhando para mim e perguntando: poxa, como é que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Você esperou tanto para ter esse desfecho, né? E ela me disse uma coisa, ela disse: Marli, eu fui mãe por 11 anos e por isso eu sou grata a Deus. Não sei por que isso aconteceu, mas eu sou grata por todos os anos que Deus me permitiu ser mãe dele. Para hoje, lembre-se disso. Seja grato. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até a próxima.